Bom, professor, boa tarde. Mais um jogo, né, dentro de casa. A gente vê o equilíbrio desse campeonato, todo mundo com 3 pontos. E a gente viu o Caxias muito bem na primeira fase. E agora chama atenção, até nessa segunda fase, a forma também que os times estão jogando. A gente pode dizer, está todo mundo com medo de arriscar nesse grupo? É diferente? O importante mesmo é somar pontos, professor? É isso que a gente pode dizer desse grupo que está o Caxias na Série C? Uhum. Não, cara, eu acho que não existe essa questão de medo. Medo do quê? Medo do quê? Não tem medo nenhum. Nós jogamos 2 fora, empatamos 2 fora e jogamos, para mim, com o favorito do grupo, que é o São Bernardo, por investimento, estrutura, manteve o time do Campeonato Paulista, já teve um entrosamento de mais de um ano juntos. Empatamos aqui com possibilidades de vitória. Então não vejo medo de nada. Nós estamos jogando o jogo, os jogos são mais estudados, mais táticos, a competição evoluiu em dificuldade. Então se nós iniciássemos o campeonato agora com 3 empates, seria normal, pela dificuldade dos adversários. Agora nós temos 2 jogos em casa e um fora. E eu repito para vocês, se fosse no início do campeonato e viesse com um contrato para nós e falasse assim, vocês vão passar a primeira fase sem dificuldade, no quadrangular final não é mais 6 jogos, são só 3. Vocês vão enfrentar o Londrina e o Floresta em casa e jogar contra o São Bernardo fora. É isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer. E eu acho que nós temos que ser lúcidos, né? Eu sei que o torcedor, nós mesmos, passamos por momentos de ansiedade, de querer que as coisas aconteçam logo, mas no futebol raramente é assim. Na vida da gente raramente é assim. Quanto tempo tu tá esperando para conseguir comprar tua casa própria? Alguns não conseguiram até hoje. Então, se não tiver paciência, discernimento, entendimento das coisas, entender todos os processos, a gente não vive em paz, né? E aqui nós temos os processos bem claros para nós. Nós cumprimos todos os objetivos do clube até então. Nós estamos na última etapa, que é o acesso. Que no começo, quando nós chegamos aqui, ninguém vislumbrava isso. Até pelo contrário, o primeiro objetivo do clube aqui, e a diretoria prova disso, era nós não cairmos. E a gente fez a primeira fase como a gente fez, classificou com 7 rodadas de antecedência, agora nós estamos no quadrangular final com possibilidades reais de acesso. Então não existe medo nenhum. Isso vai se criando algo que aqui dentro não existe, não tem. Ainda nesse ponto, Júnior, a gente viu um Caxias na primeira fase mais agressivo, né, podemos dizer assim, né, marcando alta intensidade, pelo fato de ter 19 rodadas, talvez na questão da estratégia ajude. O Caxias mudou um pouco a sua estratégia para esse quadrangular, tendo não digo ser mais retraído, mas um pouco mais de cautela, muitas vezes marcando, até como foi com o São Bernardo aqui, um bloco médio, esperando um pouquinho mais. Houve um ajuste na estratégia por ser quadrangular? Tem 2 coisas aí. Uma que a primeira fase acabou. Esquece. Dificuldade agora é bem maior. Não é um outro campeonato, é o mesmo campeonato com uma dificuldade maior. As equipes estão mais ajustadas, contrataram, evoluíram ao longo da competição. Então, para nós, a primeira fase não existe mais. Não se fala mais em primeira fase ali. Porque acabou, passou. E a segunda é que, se eu tivesse a oportunidade de mostrar os jogos que a gente fez para vocês da forma que eu mostro para os atletas, talvez vocês mudariam de opinião. A gente não mudou estratégia em momento nenhum, cara. Nós temos os mesmos gatilhos de aperto. São Bernardo sofreu para jogar conosco aqui porque iniciou bem. Iniciou a gente não tendo um encaixe de marcação bloco alto. Depois, na segunda etapa, se vocês lembram, a gente tomou conta do jogo. Então, assim, teve alguns momentos, eles vão nos envolver, o adversário vai nos envolver, nós não vamos conseguir marcar o adversário bloco alto o tempo inteiro. Mas eu queria poder mostrar para vocês o que eu mostro para os atletas, sabe? Da performance tática que nós estamos tendo, de neutralizar o adversário, de conseguir fazer bloco alto. Alguns momentos o adversário vai nos jogar para trás, assim como a gente joga os adversários também. Então, eu olhando o jogo depois, com a câmera aberta, tendo calma, sem emoção, volta, anda, volta, não mudou nada. O que mudou é que a dificuldade do campeonato está maior, os adversários também, sobrou os 8 melhores, né? Ficaram 12 equipes para trás. 12 equipes, e algumas com, se tivesse classificado, teria as mesmas chances de acesso que nós aí.
Então, não vejo isso. Respeito a opinião de todos, né? Mas a gente, em momento algum, está deixando de fazer o que fez na primeira fase. Eu só acho que a dificuldade está maior. Tem relação, outro ponto, sobre o setor ofensivo, sobre centroavante. Hoje, Caxias tem 3 jogadores, né, do nível alto, contratou Giovani, que está numa baita temporada, né, com gols. A diferença entre eles, professor, é até a forma que o senhor joga. A gente viu um Eduardo sendo muito importante, né? Fazendo aquela situação da pressão lá. O Helder, dá para dizer que hoje é o jogador que contribui mais, é o mais parecido que com o Eduardo, ou não? Ou realmente são outras questões que passam para o Helder ser o titular hoje? Não, o Helder é o titular porque entre os 3 está melhor. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, já está adaptado. Esses recém-chegados aqui, os últimos atletas contratados, que aí é Gustavo, é Igor, me lembrei, o Giovani, o Mossoró e o Tauã. O Tauã tem uma disputa ali ferrenha, que é o Guedes. O Gustavo também, porque nós temos os 2 zagueiros que estão desde o início conosco aqui, já estão adaptados. O Giovani, antes de vir para cá, estava 4 semanas parado, se vocês não sabem. 4 semanas parado. Para jogar num ritmo desses aqui, dificulta bastante. Ele é o 3º ou 4º artilheiro, né, do Brasil esse ano aí. E está com dificuldade para jogar aqui, para se adaptar. O Igor e o Mossoró. O Mossoró terminou jogando agora. Ele jogou um final de semana, no outro ele estava aqui. O que nós temos que entender, assim, até para vocês entenderem, isso eu explico para a diretoria também, que se for pegar uma empresa que faz papel, ele tem os processos lá dentro. Ele tira a árvore, né? Ele pega o maquinário, tira a árvore, corta, limpa a árvore, moe a árvore, joga produto químico, faz todos os processos que ele tem até transformar a madeira em papel, ou o produto, a celulose, em papel. Aqui funciona da mesma forma, cara. Dificilmente o cara vai vir aqui e nós já vamos jogar a camisa nos peitos dele. Não vai acontecer. Enquanto eu estiver aqui, não vai acontecer. Porque o cara vai ter que se adaptar à cidade, se adaptar aos novos colegas, ao modelo de jogo, filosofia de trabalho, metodologia de treinamento. Vocês nunca vão ver um cara chegar aqui na primeira semana ou dar a camisa para ele. Não vai acontecer. Porque ele não vai estar adaptado. No nosso modelo, precisa pensar para jogar. O cara precisa estar totalmente adaptado. Porque se eu colocar ele ali no meio, ele vai passar vergonha. O cara não treinou gatilho de aperto, não sabe onde ir no bloco médio, baixo, nem no bloco alto, bola parada, jogada ensaiada. Então aqui também existem os processos, assim como na rádio de vocês. Vocês precisam se adaptar à rádio, como é que o dono quer que vocês trabalhem. Onde eu vou, onde eu não vou. Se eu posso fazer isso, se eu não posso. Se eu tenho limite para falar as coisas, não é assim? Aqui também existem os processos e eles serão respeitados conforme são para ser respeitados. Então, jamais, cara. Se o atleta tiver melhor que o outro, ele vai jogar. Aqui não existe, não tem contrato amarrado com ninguém. Nenhum atleta tem contrato comigo. Eu tenho contrato com o Caxias de colocar o melhor e eu tiro a nossa escalação do treino. Ah, mas o outro está entrando melhor. Isso está acontecendo desde o início do campeonato aqui. Só como nós estávamos ganhando, ninguém tocava nesse assunto. Quantas vezes nós estávamos empatando o jogo aqui, os caras saíram do banco e viraram o jogo para nós? Tem alguma coisa, e algum dia foi falado, foi questionado quem estava jogando ou não estava? Nunca foi. Né? Nunca foi. Porque nós estávamos vencendo. Agora nós estamos empatando, 2 fora e 1 em casa, e não é o caso de vocês, né? Mas a maioria vai questionar, por que não coloca o Giovani? Porque ele não está melhor que o Helder. Ah, por que não coloca o Iago? Porque ele não está melhor que o Igor. Por que não coloca o Guedes? Porque ele não está melhor que o Lohan e o Tauã. Por que não coloca o Gustavo? Porque ele não está melhor que os nossos 2 zagueiros. Por que não coloca o Roney no lugar do Enes? Porque o Roney não está melhor que o Enes, ou o Enes não está melhor que o Roney, né? Inverti. Porque o Enes não está melhor que o Roney. Ah, mas tem que jogar o fulano. Tem que jogar o momento que ele estiver melhor que o outro, cara. E futebol é assim. E nós vamos errar muito menos que qualquer um que não estiver aqui no dia a dia.
Agora, que a gente sabe tudo, Deus me livre, não quero, né? Nunca vou aprender com vocês, nunca vou aprender com nenhum diretor, nunca vou aprender até mesmo com o torcedor, nunca vou aprender com os nossos colegas de trabalho aqui. Mas não é porque nós não estamos vencendo que nós temos que mudar alguma coisa. Se nós acharmos que as coisas estão andando bem aqui, vai permanecer assim. Porque nós não queremos prejudicar o Caxias, sabe? Nós não queremos perder todas as convicções que nós criamos até agora. Porque se nós tivéssemos vencido 2 e empatado 1, estaria tudo maravilha. Não é porque nós não estamos vencendo, empatamos as 3, estamos invictos no quadrangular ainda, que está tudo errado. E de boa, sabe? Vou respeitar sempre a opinião de todos, sempre eu fiz assim, mas se nós não seguirmos as nossas convicções do dia a dia, que nós vamos se perder. E não é isso que eu quero que aconteça com o Caxias. Na estreia do quadrangular, fora de casa, quando o time teve mudanças, depois na semana, sobre a escalação do jogo seguinte, você disse que daria sequência, uma oportunidade para eles, falou muito em oportunidade, agora num gramado bom, frente à torcida. Essa oportunidade vai ser dada agora para o Jonathan e para o Igor Torres? Jonathan, Igor. O Jonathan Ribeiro. No ataque. Na verdade, o que acontece? Nós temos ainda 2 sessões de treino, né? E ali, entre Cálice e Jonatas, a briga é muito grande. Então, assim, o Cálice não vem fazendo uma partida... O Cálice não vem fazendo um campeonato mal, pelo contrário, vem fazendo bons jogos, e o Jonathan joga do mesmo lado dele. Então, quem nós for colocar jogar ali, nós vamos estar bem servidos. O que aconteceu é que o Iago caiu, né, verticalmente, sim, de rendimento. E aí o Igor tomou a posição, não tem o que fazer. A gente sempre foi para esse lado da justiça, sabe? O Igor já vinha treinando bem, o Iago, que não vai para esse jogo, né, sentiu uma dor, uma fisgada na posterior ali, caiu de rendimento, e isso vai acontecer, o ano inteiro, assim, momentos oscilam, né, atletas oscilam em momentos bons e momentos ruins, daí cabe a nós fazer as alterações, né, e o Igor se adaptou rapidamente, é um atleta que tem uma força física muito grande, e nós temos o Esquilo ainda ali, né, que é um atleta que nos ajudou o campeonato todo. Então, falta esses dias, até a minha dúvida é, né, setor ofensivo e meio campo, para ver se a gente consegue ter um time agressivo, mas que a gente consiga um poder ofensivo também muito grande. Não dá é que a gente não pode desequilibrar a nossa equipe, sabe? Eu não quero bagunçar aquilo ali, porque eu sei do nível da Série C, nível da Série B e nível da Série A. Com todo respeito a todos os atletas, que são fantásticos, evoluir de uma maneira absurda, mas se nós desorganizar nossa equipe, nós não vamos ter chance de ganhar jogos. O nosso forte aqui é a coletividade, é a organização. Eu sei que daqui a pouco tem uma outra peça que a gente pode colocar no lugar, mas vai entrar no decorrer do jogo, se assim a gente achar necessário. E já de antemão, né? Está no fim da entrevista aqui, mas convidar o torcedor para vir amanhã nos prestigiar aqui no treino, a partir das 14h30. Vai ter acesso livre às arquibancadas aí. É importante, né, os atletas sentirem esse calor, essa ajuda, essa motivação. E domingo, né, o caldeirão aqui vai ferver. Nós temos a possibilidade de bater o recorde de público, e é um jogo extremamente decisivo, confronto direto com o Londrina, que é uma ótima equipe, bem treinada. Se reforçaram também, se ajustaram durante a competição. Um torcedor de coração, temos a oportunidade de convocá-los para vir, tanto no sábado quanto no domingo aqui. Que, vindo, não vão se arrepender. Vão ver nossa equipe sempre competitiva, organizada, aguerrida, com alma mesmo. E se der para nós jogar bonito, nós vamos jogar. Se não der, nós vamos ganhar jogando feio mesmo.